Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Feliz de estar aqui novamente, né? Falando da palavra do Senhor, tendo essa honra, né? Grato a Deus por estar me dando essa honra de poder falar com a sua igreja sobre a palavra dele, né? Agradecido também ao pastor Ronald e ao pastor Luiz, que também estão confiando a mim essa oportunidade. E vamos lá para a palavra, né? Pode botar aí para mim, irmão? E nós estamos aí nessa série de mensagens, né? Tudo é possível ao que crê. E eu estou aqui desde o início, né? Participando, ouvindo as ministrações aqui dos nossos pastores, meditando em cada versículo que tem sido falado aqui. Obrigado, meu irmão. E o Senhor tem falado muito comigo. Eu sentado aí nessa cadeira e o Senhor tem falado muito comigo sobre essa palavra. E eu tenho aprendido muito e o Senhor tem me conduzido a estudar sobre essa palavra e sobre tudo que esse homem, a palavra fala lá no capítulo 9 de Marcos, né, a partir do versículo 14, né, é onde a palavra ela está sendo conduzida, né, sobre um homem que viveu com um filho endemoniado e viveu situações que o Espírito Santo foi ministrando em mim, dizendo: César, tem muitas pessoas que estão me buscando da mesma forma que esse homem. Esse homem, ele tinha um alvo. O foco dele era Jesus. Mas o foco dele não era Jesus à toa, não era Jesus por causa de nada, porque ele tinha informações sobre Jesus que davam a ele a certeza que Jesus era a solução do problema do filho dele. Ele estava ouvindo que Jesus curava os enfermos. Ele estava ouvindo que Jesus expulsava os demônios. Ele estava ouvindo que Jesus estava fazendo milagres no meio daquele povo. E essas informações chegaram a ele, e ele teve uma confiança, uma fé necessária a ir buscar Jesus, a sair de casa, a pegar o teu filho e ir até Jesus, porque Jesus ia resolver aquele problema. Mas aí tem as tais das circunstâncias que acontecem, né? Chegando lá, ele não encontrou Jesus. Já apareceu um ponto de interrogação na cabeça dele. Mas a fé dele, ele estava tão confiante, que ele olhou para aqueles homens: não, vocês andam com Jesus também, vocês também podem fazer esse milagre, vocês também podem expulsar esse demônio e livrar o meu filho dessa situação. Só que a situação não foi bem assim, não foi isso que aconteceu. As situações, as circunstâncias levaram essa certeza dele a um nível muito mais baixo, inferior. Então, quando Jesus chegou, ele chegou a ponto de estar à frente do mestre, e chegou a ponto de dizer: se tu podes fazer alguma coisa para o meu filho, o Senhor pode expulsar esse demônio do meu filho. E Jesus diz para ele: se eu posso, onde está a tua certeza? Onde está aquela confiança que veio você vir até aqui, trazer o teu filho? Foi deixada de lado por causa das notícias, dos acontecimentos, das circunstâncias que você viu, mas você não estava confiante por algo que você ainda não tinha visto, você não tinha essa certeza, só pelas informações que você teve ao meu respeito. Aonde foi parar essa certeza? E aí é onde eu começo essa minha mensagem, através desse versículo aqui. Foi exatamente o que o pai do menino disse, foi exatamente o que ele falou naquele momento. Lá em Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. Mesmo ele declarando, a certeza dele foi deixada de lado em algum momento, por causa das circunstâncias. O Senhor não deixou de tirar aquele demônio do filho dele, de livrar o filho dele daquela situação. Mas o Senhor me mostrava, sentado nessa cadeira aí, quando eu estava ouvindo a ministração, é necessário que a gente creia até o fim. Não somente motivado por um momento que você vê algo acontecer de bom e você vai, mas quando as coisas não acontecem, essa confiança é deixada de lado. E a palavra, ela é tão perfeita que ela nos mostra o cuidado que a gente tem que ver com isso, para não cair nesse campo da incredulidade. Ela nos mostra o cuidado, mas ela também nos dá o escape. A maneira como a gente tem se livrar, como a gente pode se livrar dessa situação que as circunstâncias venham a nos atacar.
mas ela fala que a gente tem que se preocupar. Lá em Hebreus 3,12, a palavra diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Um coração perverso e incrédulo é um coração que não dá o crédito à palavra de Deus, que não confia naquilo que a palavra de Deus diz, que não confia diante de tudo que ele tem de informação sobre Jesus, porque o que ele está olhando é para as circunstâncias, para as dificuldades. E quando eu entro nesse caminho, eu me afasto da verdade que é Jesus e passo a crer nas coisas naturais, passo a crer nos acontecimentos, eu passo a crer no diagnóstico, mas não creio na palavra que diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Eu passo a crer naquilo que o mundo diz que eu sou. O mundo pode dizer que você é um fracasso, o mundo pode dizer que você não é vitorioso, mas eu tenho um pai. Eu não sou abandonado, como já foi dito aqui. Eu não sou um largado. Eles podem pensar o que quiser, mas eu tenho um Senhor que tem cuidado da minha vida. Então, quando eu passo a crer naquilo que as pessoas estão dizendo, naquilo que as experiências que o mundo está tendo, que é totalmente contrário ao que diz a palavra, eu me afasto dessa verdade. Eu corro esse risco de cair nesse campo da incredulidade e não crer mais naquilo que eu tenho de acesso à informação sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz, sobre o poder de Deus, sobre quem Jesus é, sobre por que Ele veio e sobre o que Ele está fazendo na vida dos seus filhos. Eu passo a não dar mais crédito a essa informação. Eu passo a não dar crédito mais a tudo aquilo que Ele tem me revelado através da sua palavra. E a fonte desse entendimento errado está nos nossos pensamentos. Quando eu me abro a ouvir aquilo que o mundo tem a me dizer, os meus pensamentos passam a ser influenciados sobre aquilo que eu estou ouvindo e eu passo a pensar sobre aquilo que eu estou ouvindo. Esse homem, ele estava ouvindo falar de Jesus. Ele estava ouvindo dos milagres que Jesus estava fazendo. E ele estava cheio de confiança, cheio de fé, porque essas informações influenciaram no pensamento dele. Mas quando eu passo a não olhar mais, não buscar mais o acesso a essas informações, eu passo a não crer. E eu passo a ter acesso às informações que o mundo me dá, e eu passo a ter acesso aos caminhos, a direção e que o mundo quer me dar. E é algo que o Senhor, Ele não vai influenciar nesse momento da minha decisão. Se eu quero decidir viver conforme o mundo tem se apresentado para mim, se eu quero decidir viver conforme os meus pensamentos, o meu conhecimento, tudo que eu sei da minha vida, tudo que eu já vivi até hoje, eu vou seguir por esse caminho, mas a palavra vai me dizer que esse não é o caminho certo. A palavra vai me dizer que eu estou seguindo por um caminho. César, olha, você está seguindo por um caminho que você vai encontrar um buraco lá dentro e você vai entrar nesse buraco. Enquanto você não abandonar esse pensamento, enquanto você não abandonar essas influências, enquanto você não abandonar essa maneira de viver, você vai permanecer nesse buraco. Mas a outra decisão que a palavra me dá, você tem um Deus que te dirige. Você tem um Deus que te conduz. Você tem o Espírito Santo dentro de você que te ensina o caminho que você quer andar. E se você quer encontrar a tua vitória, é você encontrar exatamente e ir na direção desse caminho que o Espírito Santo está te dando. César, é esse o caminho. César, sai desse caminho aí, volta para cá. Volta para a palavra. Não se afaste da minha palavra. Não se afaste do que eu estou falando. Não se afaste do acesso às informações que você tem a meu respeito. E continua prosseguindo no caminho que eu tenho para você. Eu preciso cuidar da minha mente. O Senhor vai nos dizer isso. Mateus 13:15. A mente desse povo está fechada. Aqueles que estão querendo seguir a vontade do mundo, sendo influenciado pelo mundo, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos.
Se eles não tivessem feito isso, se eles não tivessem seguido o caminho que levou para o buraco, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse o Senhor. Está bem claro na palavra. Então, a nossa maneira de pensar, o acesso que nós permitimos que as informações cheguem até a nossa mente, vai decidir o caminho que a gente vai seguir. Vai ser o rumo que a nossa decisão vai tomar. E aí a gente chega nessa conclusão aqui, ó. Quando sou convencido por tudo que acontece à minha volta, eu desprezo tudo o que diz a palavra de Deus. Eu simplesmente desconsidero. O homem foi lá para o filho ser curado. Ele sabia que Jesus podia fazer, mas toda a situação fez ele esquecer, abandonar essa certeza. Tudo aquilo que envolveu a volta dela. Queridos, as aflições, os momentos ruins, nós podemos até passar por ele, mas vai ser de passagem. Porque se você continuar olhando para o alvo, se você continuar olhando para Jesus, se ele permanecesse continuando olhando para Jesus, Jesus não está aí não? Eu vou sentar aqui, eu vou esperar Jesus chegar. É ele que pode resolver meu problema. Não tem outro para resolver meu problema. Eu vou continuar até o final. E é isso que o Senhor pede, que a gente dê crédito à palavra dele e continue até o final. Se você está aqui porque é Jesus que pode resolver o teu problema, permaneça até o final. Não importa as circunstâncias pela qual eu e você viemos passar. Mas a gente tem que permanecer até o final. A gente não pode permitir que o mundo influencie a gente com as dúvidas. Esse é um perigo que nós podemos passar. As dúvidas chegarem até a nossa mente. Será que isso é para mim mesmo? Será que essa promessa é para mim? Será que eu sou filho amado mesmo? Satanás vai tentar influenciar a nossa mente, mas o Senhor também vai nos mostrar. Em Lucas 24:38, está lá. Jesus estava falando numa situação que ele estava falando para os discípulos depois dele ressuscitar. Depois de eles terem acesso a todas as informações, eles sabiam, Jesus já tinha falado isso para ele, mas mesmo assim, eles ficaram com dúvida. E o Senhor disse para eles: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Por que vocês ainda não estão acreditando depois de tudo que eu disse para vocês? Por que vocês ainda estão deixando margem para dúvidas diante das promessas que eu tenho para vocês? Por que vocês estão abandonando, não dando crédito àquilo que eu falei? Se eu falei que eu ia ressuscitar ao terceiro dia, se eu falei que eu ia voltar. Meu irmão e minha irmã, Deus tem uma promessa para você. Ninguém está aqui sem propósito. Todos nós temos um propósito. Nós fomos criados para esse propósito. Não saia desse propósito. Não crie dúvidas no teu coração, porque você acha que tem que ser no teu tempo, porque está demorando, porque a situação está difícil. Não crie dúvidas no teu coração, mas creia na promessa. Às vezes falta só um pouquinho de tempo. É um passo para você chegar, porque isso aconteceu com um povo que saiu do Egito. Um povo que tinha uma promessa de uma terra que já estava dada a eles. Essa promessa já estava dada. E durante o percurso de 40 anos, eles viveram debaixo dessa promessa, debaixo dessa proteção. O Senhor cuidou deles o tempo todo. De dia ou de noite, o Senhor não os deixou em nenhuma dificuldade. Você não está passando por essa dificuldade sozinho. O Senhor está com você, o Senhor está comigo. O Senhor está nos conduzindo. O Senhor sabe qual é o melhor caminho. A dificuldade, elas podem surgir, mas eu tenho um alvo a seguir. Eu tenho um alvo a chegar até o final, e esse alvo é Jesus. E as circunstâncias não vão me tirar a minha visão desse alvo. Mas esse povo, ele tinha uma promessa. Deuteronômio 1:21. Vejam, o Senhor
o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem e tome posse dela. Era uma atitude que o povo deveria fazer. Conforme o Senhor, o Deus dos teus antepassados, disse a vocês: não tenham medo nem desanimem. E aqui que está o grande perigo da gente abrir a porta da incredulidade. O medo. A promessa, a palavra já tinha sido lançada. A promessa já estava dada. Mas esse povo, o Senhor alertou eles, antes de que eles entrassem na terra prometida. Vocês vão entrar naquela terra. Aquela terra é de vocês. Mas vocês não tenham medo nem desanimem. Quando eu entro nessa esfera do medo, eu abro a porta para a incredulidade. Eu abro a porta para considerar as dificuldades de entrar nessa terra. Eu abro a porta para considerar que não vou ser alcançado por essas promessas, porque eu tenho medo, porque não é para mim, porque isso não foi feito para mim, porque eu não estou capacitado pelo meu pensamento humano, pelas pessoas para receber essa promessa. Mas o Senhor estava alertando, como também nos alerta: não tenham medo nem desanimem. Só vai ser possível todas as coisas àqueles que creem, se você não der espaço para o medo nem desanimar. Sabe, o medo, ele começa a influenciar outras pessoas. Eu vou falar sobre isso nessa palavra aqui. Isso que aconteceu com esse povo. Mas eu começo a influenciar outras pessoas. Não é para mim. Eu não vou conseguir. É muito difícil. Na minha força, eu não vou ser capaz. Eu não vou avançar. Eu não consigo continuar. Está muito difícil. As coisas estão acontecendo. Mas, queridos, tudo é possível àquele que crê. Tome posse dessa palavra. Isso é uma palavra que você tem que decidir tomar posse dela. Para você entrar nessa terra, para você tomar posse dessa promessa, o Senhor está falando ali, ó, tomem posse dela. Tomem posse da sua promessa. Não abandone por causa das circunstâncias. Elas vão acontecer, as circunstâncias vão aparecer. E foi o que aconteceu também com esse povo. Olha lá, Números 13:31. Foi mandado alguns homens para ver essa terra. Os homens tinham ido com ele e disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Mas eles foram debaixo de uma promessa. E eles chegaram lá e eles viram que a terra era boa, que manava leite e mel. Olha, Deus estava dando o melhor para os seus filhos. Mas as circunstâncias falavam que aqueles homens que habitavam lá eram mais fortes e mais poderosos do que nós. O mundo também vai dizer isso para a gente. A dificuldade vai tentar impedir. Satanás vai tentar dizer que você não é filho, que você não é capaz de avançar. Ele vai te deixar com medo, ele vai te deixar com dúvidas. E a gente vai olhar muitas das vezes para as circunstâncias e vai olhar como aqueles homens olharam ali. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Muitos não entraram na terra porque foram influenciados por isso. Muitos não entraram na terra porque essa palavra amedrontada que foi dada para eles, fizeram eles também ficar amedrontados. O medo não só influencia, como também nos faz ter um complexo de inferioridade. O medo, ele nos coloca numa posição onde a gente não se acha filho, mas a gente se acha abandonado. Onde as circunstâncias se levantam e a gente pergunta: aonde Deus está? E muitos que declararam isso, Números 13, 1 e 2, foi lá, ó. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão e reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu darei um dia aos israelitas. É isso que está escrito ali? Eu já dei, né? É o que está escrito ali.
Mas muitos foram influenciados por esse medo, por essas notícias amedrontadas. Muitos foram impactados por essas notícias e deixaram de entrar nessa terra que o Senhor já tinha dado. Envia um líder de cada tribo aos seus antepassados. E lá Deuteronômio 1:21 vai dizer: portanto, essa palavra aqui é tremenda, que você tem que tomar posse hoje da tua promessa, meu irmão. Se você não sair com essa palavra no teu coração, se você não tomar posse dessa promessa, você não vai conseguir entrar na terra prometida, você não vai conseguir alcançar os propósitos de Deus na tua vida. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês. Faltava só entrar na terra, não faltava mais nada. O Senhor já tinha preparado tudo, a terra já era boa, já tinha dado a terra. Como o Senhor, o Deus dos teus antepassados, mandou. Aí Ele manda não ter o quê? Não tenham medo e nem se assustem. A gente vai ver momentos que as circunstâncias vão querer impedir que a gente avance. As circunstâncias vão tentar impedir que a gente vá adiante. Sabe, meu irmão? Vai ter momentos que a gente não vai conseguir, a gente vai permitir que esse medo tome conta da gente. Mas se eu expulsar esse medo da minha maneira de pensar, se eu mudar o alvo da minha visão, olhar para aquilo que Deus diz que eu sou, olhar para aquilo que a palavra diz que eu sou, esse medo não vai ter nenhum tipo de acesso a mim. Satanás pode até dizer: você não vai conseguir, mas a palavra diz que eu consigo. O diagnóstico pode até dizer: essa doença é incurável, mas a palavra diz que Deus me cura. Eu tenho que tomar posse dessa palavra. O que a palavra diz é o que eu tenho que dar crédito. Quanto mais eu dou razão a esse medo, razão a essas dificuldades, razão às aflições, mais eu fico longe das promessas e mais eu fico longe da verdade. E aí a gente chega aqui, ó, nisso que eu coloquei aqui nesse quadro. O medo, ele vai ignorar os planos de Deus. A gente vai simplesmente deixar de lado. O medo, ele vai distorcer os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também. Sabe? Eu não vou conseguir, eu não vou poder. O medo se recusa a crer nas promessas de Deus. A promessa que já está garantida, aquilo que já está dado, aquilo para que Deus te chamou. E você, se você der a liberdade para esse medo, ele vai se recusar a crer nessas promessas. O medo desobedece os princípios de Deus. E o medo não dá valor às declarações de Deus. Então, que hoje eu e você, a gente possa mudar essa maneira de pensar e não permitir que esse medo tenha acesso a essa nossa maneira de pensar. Não permitir, sabe? Satanás vai fazer querer a gente crer que esse medo é paralisante. Mas a palavra diz: César, vai mais adiante. A palavra vai dizer: eu quero que o meu povo não retroceda. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que vamos crer até o fim. Nós sabemos que tudo é possível aquele que crê. É isso que eu e você temos que declarar. O povo declarou que não podia, o povo teve medo e não entrou. Mas aqueles que declaravam que podia, aqueles que tomavam posse da promessa, aqueles que sabiam que a terra já tinha sido dada pelo Senhor, aqueles já entraram na terra. Eles entraram, não interessa quem estava lá. Aquele problema quem ia resolver não eram eles. A sua dificuldade, o seu problema, não é você que vai resolver, nem sou eu, mas o Senhor, o Todo-Poderoso. É Ele que pode resolver. E a palavra vai nos dizer em Provérbios que eu preciso confiar nele, de todo o meu coração. O meu coração precisa estar tomado por essa verdade. Provérbios 5:8 diz: confio no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal.
Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Sabe, queridos, tudo que eu sei, tudo que eu já vivi, tudo que eu já aprendi, não é nada diante da palavra. Eu vou fazer 50 anos e já aprendi muita coisa, mas nada foi diante do que eu aprendi dessa palavra. Nada me alcançou mais do que essa palavra. E é isso que nós temos que viver. Se eu me basear em tudo que eu aprendi, se eu me basear em tudo que o mundo me passa para que eu creia, o Senhor, Ele não vai conseguir endireitar os meus caminhos. O Senhor não vai conseguir me conduzir numa direção correta. Lembra que eu falei? Se eu for pelos meus caminhos, um buraco vai me encontrar. E enquanto eu não abandonar a minha maneira de entender as coisas, o meu entendimento, enquanto eu não reconhecer que o Senhor tem os meus caminhos, os melhores caminhos para mim, eu vou permanecer naquele buraco. Não é que eu nunca vá sair, mas eu preciso mudar essa maneira de pensar. Eu preciso mudar, abandonar todos os meus conhecimentos, tudo que eu possa ter estudado, tudo que eu possa ter aprendido, tudo que o mundo diz que tenta me ensinar. E eu tenho que olhar para a palavra. Eu tenho que confiar. E a promessa é além, ó, que Ele vai te dar vida, tá? Olha lá, ó. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Se eu e você estamos aqui, se eu posso estar aqui com esse microfone na mão, é porque Ele tem me dado saúde ao meu corpo, vigor aos meus ossos. Se eu e vocês podemos estar aqui para adorar, Ele tem nos dado saúde. É Ele quem vai nos dar essa saúde. E é nisso que nós temos que nos prender. Abandonar a nossa maneira de pensar. Aí a gente chega aqui, ó, nessa conclusão. Quando eu permito que eu seja convencido pelo sistema de governo que é contrário à verdade, aquilo que Deus é, eu já me afastei das manifestações das promessas de Deus. Não há como as promessas de Deus me alcançar, porque eu estou convencido por um mundo que está destruído. Eu estou convencido por um mundo que jaz no maligno, a palavra diz. Então, se eu sou convencido por essas coisas e abandono a promessa, abandono o meu alvo, deixo de entrar na terra prometida, eu me afasto das manifestações de Deus na minha vida. Então a gente tem que estar alerta com relação a isso. Por isso que a palavra diz: César, olha para a palavra. César, está nessa dificuldade? Vai buscar na palavra. Está sendo afligido por isso? Ore para a palavra, busque na palavra, vê o que Deus diz. Pode ser loucura, pode estar tudo confuso na tua frente, parece que nada vai acontecer, parece que aqueles gigantes não vão sair da nossa frente para a gente entrar naquela terra. Mas o Deus Todo-Poderoso vai com você para você entrar naquela terra. Ele vai adiante de você para vencer essa batalha. Mas eu preciso confiar. Eu tenho que praticar isso. Eu tenho que viver isso. Eu não posso permitir que as situações me paralisem, façam eu retroceder. Porque é Ele que sabe os planos que tem para a nossa vida. É Ele que sabe os caminhos. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Olha lá, olha para o mundo e olha para o que Deus está falando. Planos de dar esperança e um futuro. Como eu falei, o mundo pode dizer que você não tem futuro nenhum, mas Deus está dizendo que você tem um futuro. Deus está dizendo que Ele é que sabe os planos que tem para você. Mas não basta apenas eu declarar, não basta apenas eu falar. É preciso eu viver isso. É preciso eu realmente estar cheio dessa promessa no meu coração, para que eu passe a praticar essa palavra. Não somente declarar, mas praticar. O salmista falou sobre isso. Diante das aflições, diante das dificuldades, diante daquilo que tenta me paralisar, diante do medo, diante daquilo tudo que tenta me desviar
daquilo que é a palavra de Deus, desviar o meu foco da verdade, e a verdade é Jesus, o salmista diz: as aflições podem até vir, mas tu és o meu esconderijo. Tu me livras das aflições. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, César. Abandone o caminho do qual o teu pensamento está querendo te levar, porque eu vou te ensinar o caminho que você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Mas eu preciso dar voz a essa voz que tem dentro de mim, que é a voz do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. César, não é por aqui. Sabe, César, você falou coisas que você não deveria. Você deve falar isso. Já foi falado aqui diversas vezes. As primeiras vozes que vêm à nossa mente nunca vêm do céu. São aquelas que vêm para a gente confrontar o outro, para tratar o nosso irmão como um inimigo, porque a gente acha que a nossa luta é contra o nosso irmão. Mas quando a gente para, pensa, olha para a palavra, escuta a voz do Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa de ninguém para te guiar. Você não precisa de ninguém para te aconselhar. Ele está o tempo todo te aconselhando, todos os dias, todo momento, nessa aflição que você está passando. Para dar voz ao Espírito Santo, para os teus ouvidos, e ouça a voz do Espírito Santo, para que a gente possa no final ser agradecido a Deus, para que a gente possa no final olhar: eu cumpri a minha carreira, eu cumpri o meu propósito. 1 Tessalonicenses 5,18, está lá: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Mas se você for lá na palavra, antes disso, está dizendo para a gente se regozijar sempre e orar sem cessar. Isso dá sinal o quê? Eu vou confiar sempre, eu vou declarar sempre, eu vou buscar sempre, eu vou ter certeza sempre. A minha fé vai ser constante sempre, porque eu estou buscando sem cessar, para que eu possa ser agradecido, porque eu estou andando em confiança, eu não estou andando em dúvida. Eu vou lá levar o meu filho que está endemoniado, mas eu tenho a certeza que ele vai ser livre, não importa o que venha acontecer, não importa o impedimento que venha tentar parar, mas eu vou confiar sempre. Eu vou colocar isso em prática sempre, porque a palavra vai dizer lá em Provérbios, ó: quem me ouvir terá segurança. Todo mundo quer, né? Viverá tranquilo. Todo mundo quer, né? E não terá motivo para ter o quê? Medo de nada. Olha só, o medo vai tentar me alcançar, o medo vai tentar influenciar minha mente, mas quem ouvir a voz do Senhor vai ter segurança, não vai ter motivo nenhum para ter medo. Mas se eu não colocar em prática, se eu não viver isso, se eu não tiver essa certeza, não vai adiantar. Eu vou ficar no meio do caminho, eu vou continuar, eu vou retroceder. Então, o salmista falou lá, ó, aquele povo que confiou, aquele povo que tinha certeza da promessa, aquele povo que entrou naquela terra que estava já dada a eles, aquele povo não entrou pela força deles, aquele povo não resolveu aquela situação pelo entendimento deles, aquele povo não entrou pela capacidade dele, mas não foi pela espada. Salmos 44:3, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Sabe, queridos, não é por mim e por você, não é
pela nossa vontade, não é pela nossa capacidade. Não é pelo que nós sabemos, não é pelo que nós conhecemos, não é pelo que nós vivemos. É pelo amor que Ele tem por nós. É pelo amor, pelo cuidado que Ele tem por nós. É pela direção que Ele nos conduz. Somente assim eles entraram na terra prometida. Somente assim você e eu vamos vencer. Somente assim as aflições não vão nos abalar. Elas vão até passar por um curto período de tempo. Então a gente chega aí nessa conclusão que somente poderão receber alguma coisa de Deus aqueles que tiverem a certeza. E a certeza é o quê? A fé. Na promessa, e suas atitudes forem com base nessa certeza. Como eu disse, não basta apenas eu declarar. Eu preciso tomar posse. Eu preciso crer. Tudo é possível àquele que crê. Então, essa é uma palavra que a gente tem que tomar posse. Não é impossível, porque não é pela minha força, é pela força dele. Tudo que vai te alcançar, tudo que pode passar pela tua vida, Paulo, lá em Coríntios 4,16 diz, não é para a gente desanimar não, é para a gente continuar, é para a gente permanecer, é para a gente continuar olhando para o alvo. Vai ter coisas que vai tentar impedir a gente chegar lá no alvo, mas o meu alvo é Jesus, e Ele permanece o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo hoje e sempre. Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando no meio do teu povo, Ele continua conduzindo o teu povo. Por isso lá em 2 Coríntios 4, 16, 17, o apóstolo Paulo falou, deixou isso lá. Por isso, nunca fiquemos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que você possa sofrer vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Isso é para a gente amadurecer nele. Isso é para a gente confiar nele. Não abra mão disso, queridos. Porque lá em Romanos 8, 28 diz, e sabemos que tudo que nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Esse é o meu último slide, e aqui eu termino. E essa é a conclusão que a gente chega. Sabe, queridos, não permita que o mundo lhe pressione a ver as situações da forma natural. O mundo vai nos pressionar, o mundo vai te dizer, você não pode, você não vai conseguir, não é bem assim. O mundo vai tentar te apresentar as coisas numa lógica, mas a gente tem que passar a olhar pela ótica de Deus. As situações têm que ser olhadas pela ótica de Deus. Lembra que o Senhor falou? Se eles me ouvirem, se eles derem crédito à minha palavra, olharem para mim, essa é a ótica que Deus tem para mim e para você. Satanás vai tentar nos confrontar. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. E é isso que eu e você temos que viver. Eu declaro que tem mentes aqui nessa noite que vão ser libertas dessa escravidão, do medo, da incredulidade, da dúvida, porque nós temos que tomar posse que nós temos a mente de Cristo. Tome posse disso, passe a pensar como Deus pense. Passa a viver como o Senhor vive. Passa a ser guiado pela maneira que Deus está nos conduzindo. Assim eu e você vamos alcançar a vitória que é esperada. Não a nossa vitória da nossa maneira, mas a maneira e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Tome posse disso e viva isso. Aproveite esse momento que você vai adorar com os louvores. Aproveite disso e vá se entregando ao Senhor, e vá tirando essas dúvidas do teu coração, e vá transformando isso em realidade, em verdade, que é a verdade que é Cristo, e vá mudando a sua maneira de pensar, porque se o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê, é porque tudo é possível a mim e a você, desde que eu e você venhamos a crer. Aproveite esse momento e adore ao Senhor.